Olá, eu sou o Hyde e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje com mais uma review, dessa vez do episódio final de Attack on Titan, ou Shingeki no Kyojin, em que vimos finalmente o encerrar dessa obra. Esse final foi incrível, incrivelmente horrível. Como consegue estragar tanto a história de uma obra em tão poucos minutos? Porque, assim, grande parte do episódio não é ruim. E, sinceramente, se eliminasse a parte do corte da cabeça do Eren e ignora aquele beijo e pula pra depois daqueles flashbacks, ignorando a existência daquele e a tentativa de tornar o Eren um herói, seria tão melhor. Não seria bom, mas seria bem melhor. Mas bom, eu acho que eu tô pulando um pouco as coisas. Pra começar, Attack on Titan, Shingeki no Kyojin. Episódio final. Foi lançado recentemente para dar encerramento à obra. E, sinceramente, a obra já não estava tão boa em sua história desde o final da terceira temporada. Ali foi o ápice do anime e depois só foi ladeira abaixo, cada vez caindo mais e mais. O início da quarta temporada ainda foi decente, foi piorando conforme as partes iam passando. E bom, eu não acho que faça sentido eu dar a sinopse da animação aqui, já que eu acredito que você já saiba, afinal eu tô comentando sobre o episódio final. E eu acredito que você não se incomode também com spoiler, já que, como eu disse, eu tô falando do episódio final exclusivamente. Então, não tem como esperar que não vai ter spoiler aqui. Dito isso, vamos falar desse episódio. O episódio, como eu disse, tem momentos interessantes, desde a batalha que temos deles tentando acabar com o Eren, fazendo ele parar, até o momento mais ou menos em que a cabeça dele é cortada de fato. Tem muita coisa que é sem sentido nesse episódio, como a presença daquele verme gigante que surgiu do mais puro nada. Ele nunca foi mencionado antes como uma existência daquele tipo. Além do fato de toda a história da Ymir saber tudo. Sinceramente, isso foi algo praticamente jogado aos quatro ventos. Além do fato do Eren não era o vilão, ele não tinha outra opção. Na boa, ele tinha outra opção, sim. O Titã de Ataque viaja no tempo, ele vê o futuro. Ele tinha opção. Opção sempre existe. Nem que a opção fosse deixar os amigos dele morrer. Parar de morrer. Porque exterminar 80% da humanidade apenas pela ilha, a fim de acabar com as guerras que não acabaram, continuou tendo guerra, o mundo acabou por conta das guerras, é sem sentido. Ainda mais com a facção Jäger ficando ainda mais forte após a sua morte. Tinha muita coisa que dava para ter sido feita para esse final ter sido melhor. Esse final foi incrível, tão ruim em sua essência, tão mal feito. Sinceramente, faz eu acreditar naquilo que é dito sobre o Isayama, ficar vendo as teorias de fãs, o que os fãs estavam dizendo sobre a obra e ficar mudando o final, inserindo coisa porque não estava gostando do fato dos fãs acertarem as teorias. Sinceramente, faz eu acreditar nisso, porque é tanta coisa simplesmente jogada que ficou em aberto, que foi jogado sem explicação nenhuma, apenas porque sim, que faz eu acreditar nisso. E faz eu gostar ainda mais do Eiichiro Oda, porque ele já afirmou que no passado, de fato, ele lia teorias e coisas, e ver os fãs acertando e falando coisas que ele achava até mais interessantes do que ele pensou, dava vontade de ele mudar. Faz eu ter ainda mais respeito por ele ter parado de ler esse tipo de coisa, para não modificar a sua obra, o que ele pensou, o que ele idealizou. Enquanto o Isayama mudou tanta coisa que durante o decorrer da quarta temporada eu já nem sabia, nem dava mais pra saber se era mesmo o anime que via durante as 3 primeiras temporadas. Particularmente, o anime ficou bizarro durante a quarta temporada, e esse episódio final, o ápice de Attack on Titan foi na terceira temporada, e dado que é um anime que não dá pra finalizar tão bem na terceira temporada, infelizmente não é um anime que eu recomendaria pra alguém. A animação desse último episódio ficou fenomenal. Não acho que ficou tão incrível como quando era com Witch, mas com certeza ficou incrível. E o fato de utilizarem pouco CG se comparado aos outros episódios, e até o Witch que teria utilizado bastante CG, visto que só com um colossal eles já usavam, faz eu acreditar que a animação ficou muito boa. A minha opinião quanto a esse episódio é óbvio.
eu odiei ele. Apesar da animação ter ficado incrível, o episódio foi incrivelmente ruim e o final foi incrivelmente ruim. Além daquelas cenas pós-créditos. E isso porque, pelo que eu vi, no anime ainda melhoraram o final. No mangá é pior ainda. A escolha das palavras foi pior. E no anime eles fizeram algumas adições e retiradas de coisas que ficariam meio polêmicas. Como, por exemplo, o fato da Mikasa ficar com o Jian. Sinceramente, eu não sei por que tiraram isso, já que talvez pela polêmica que poderia dar com os fãs do casal Eren e Mikasa. Enfim, se eu tivesse que dar uma nota para esse final, não poderia ser outra nota, senão uma nota 3. O final foi horrível, teve diversos momentos ruins, e o que mais salvou esse final foi o fato de ter tido muitas cenas épicas e o fato da animação estar muito bem feita. Isso é o que fez o anime não receber uma nota abaixo de 3. Dito isso, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu odiei esse final. E nos vemos em uma próxima. Graças a Deus, não mais com Attack on Titan.